O mês de abril é um mês cheio de datas comemorativas que envolvem o livro. Nós temos o Dia Internacional do Livro, o Dia Nacional do Livro, Shakespeare, nós temos também o Dia da Biblioteca, o Dia do Direito Autoral do Autor e também o Dia do Nascimento de Monteiro Lobato, um grande escritor da literatura infantil. E por isso nós vamos fazer a leitura de um de seus livros, A Chave do Tamanho, do Monteiro Lobato. Então nós vamos ler um capítulo. Pôr de sol de trombeta. O pôr do sol de hoje é de trombeta, disse Emília com as mãos na cintura, de pezinha sobre o batente da porta onde, naquela tarde, depois do passeio pela floresta, o pessoal de Dona Benta havia parado. Eles nunca perdiam o ensejo de aproveitar os espetáculos da natureza. Nas chuvas fortes, Narizinho ficava de nariz colado à janela, vendo chover. Se ventava, Pedrinho corria à varanda com um binóculo para espiar a dança das folhas secas. Quero ver se tem saci dentro. E o Visconde dava as explicações científicas de todas as coisas. O pôr do sol daquele dia estava realmente lindo. Era um pôr de sol de trombeta. Por quê? Porque Emília tinha inventado que em certos dias o sol tocava a trombeta a fim de reunir todos os vermelhos e ouros do mundo para a festa do acaso. Diante de um pôr de sol de trombeta, ninguém tinha ânimo de falar, porque tudo quanto dissessem saía bobagem. Mas Dona Benta não se conteve. Que maravilhoso é o fenômeno do pôr do sol. Emília deu um pisco para o Visconde por causa daquele fenômeno e resolveu encrencar. Por que se diz pôr do sol, Dona Benta? Dona Benta percebeu que aquilo era uma pergunta armadilha, das que forçavam certa resposta e preparavam o terreno para o famoso então da Emília. O sol não põe nada, bobinha. O sol põe-se a si mesmo. Então ele é o ovo de si mesmo. Que graça! Dona Benta teve a pachorra de explicar. Pôr do sol é um modo de dizer. Você bem sabe que sol não se põe nunca. A Terra e os outros planetas é que se movem em redor dele. Mas a impressão nossa é de que o Sol se mova em redor da Terra e, portanto, nasce pela manhã e põe-se à tarde. Estou cansada de saber disso. A minha implicância é com o tal do pôr. Pôr sempre foi botar uma coisa em certo lugar. A galinha põe o ovo no ninho. O Visconde põe a cartola na cabeça. Pedrinho põe o dedo no nariz. Mas o Sol não põe cartola na cabeça, nem tem o péssimo costume de tirar ouro do nariz. É um modo de dizer, já expliquei. Estou vendo que tudo que a gente grande diz são modos de dizer. Isto é, são pequenas mentiras. E depois vivem dizendo às crianças que não mintam. Ha. Os tais poetas, por exemplo, que é que fazem se não mentir? Ontem à noite a senhora nos leu aquela poesia de Castro Alves que termina assim: Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Tudo mentira. Como é que esse poeta manda o Andrada, que já morreu, arrancar uma bandeira dos ares, quando não há nenhuma bandeira nos ares? E ainda que houvesse, bandeira não é dente que se arranque, bandeira desce do pau pela cordinha. E como é que esse poeta, um soldado raso, se atreve a dar ordens ao Colombo, um almirante? E como é que manda Colombo fechar a porta dos teus mares, se o mar não tem porta e Colombo nunca teve mares? Quem tem mares é a terra. Modos de dizer, Emília. Sem esses modos de dizer, aos quais chamamos imagens poéticas, Castro Alves não podia fazer versos. Mas é ou não é mentira? Dona Benta ia abrindo a boca para a resposta, quando um homem a cavalo apontou na curva da estrada. Era o Estafeta, que um dia sim, um dia não,
portava ali para entregar a correspondência. Todos tiraram os olhos do pôr do sol para pô-los no estafeta. O homem chegou, deu boa tarde, apeou com um ar de eterno descadeirado e abriu o encardido saco de lona para tirar os jornais de Dona Benta. Há também uma carta para o senhor Visconde de Sabugosa. Emília atirou-se para cima da carta como um gato se atira a uma cabeça de sardinha e arrancou-a das mãos de Dona Benta, como o poeta queria que o Andrada arrancasse a bandeira dos ares. Deve ser resposta a uma consulta que fiz sobre as vitaminas do pó de pirlim-pim-pim. Explicou modestamente o Visconde, enquanto Emília se preparava para rasgar o envelope e Pedrinho suspirava pelo bodoque. Não abra, Emília. Vovó já disse que o sigilo da correspondência é inviolável. Carta é uma coisa sagrada, só o destinatário pode abri-la. Emília fez um muxoxo de pouco caso e enfiou a carta no nariz do Visconde, dizendo: Coma, beba o seu sigilo. Enquanto isso, Pedrinho desdobrava o jornal e lia os enormes títulos e subtítulos da guerra. Novo bombardeio de Londres, vovó. Centenas de aviões voaram sobre a cidade. Um colosso de bombas, quarteirões inteiros destruídos, inúmeros incêndios, mortos à beça. O rosto de Dona Benta sombreou. Sempre que punha o pensamento na guerra, ficava tão triste que Narizinho corria a sentar-se em seu colo para animá-la. Não fique assim, vovó. A coisa foi em Londres, muito longe daqui. Não há tal, minha filha. A humanidade forma um corpo só. Cada país é um membro desse corpo. Cada dedo, cada unha, cada mão, cada braço ou perna faz parte do nosso corpo. Uma bomba que cai numa casa de Londres e mata uma vovó lá, como eu, e fere uma netinha como você, ou deixa aleijado um Pedrinho de lá, me dói tanto como se caísse aqui. É uma perversidade tão monstruosa, isso de bombardear inocentes, que tenho medo de não suportar por muito mais tempo o horror desta guerra. Vem-me a vontade de morrer. Desde que a imensa desgraça começou, não faço outra coisa senão pensar no sofrimento de tantos milhares de inocentes. Meu coração anda cheio de dor, de todas as vós, mães distantes, que choram a matança de seus pobres filhos e netinhos. Aquela tristeza de Dona Benta andava a anoitecer o sítio do Pica-Pau, outrora tão alegre e feliz. E foi justamente essa tristeza que levou Emília a planejar e realizar a mais tremenda aventura que ainda houve no mundo. Emília jurava consigo mesma que daria cabo da guerra e cumpriu o juramento, mas por um triz não acabou também com a humanidade inteira. Na noite daquele dia, em sua caminha de paina, ela perdeu o sono. Quem entrasse em sua cabeça leria um pensamento assim: Esta guerra já está durando demais, e se eu não fizer qualquer coisa, os famosos bombardeios aéreos continuam e vão passando de cidade em cidade e acabam chegando até aqui. Alguém abriu a chave da guerra, é preciso que outro alguém a feche. Mas onde é que fica a chave da guerra? Pessoa nenhuma sabe, mas se eu tornar uma pitada do super pó que o Visconde está fabricando, poderei voar até o fim do mundo e descobrir a casa das chaves. Porque há de haver uma casa das chaves, com chaves que regulam todas as coisas desse mundo. Como as chaves da eletricidade no corredor regulam todas as lâmpadas de uma casa. O Visconde, de fato, andava estudando o misterioso superpó, capaz de maravilhas ainda maiores que o velho pó de pirlim-pim-pim. Por isso, passava as noites em claro e até recebia cartas científicas do estrangeiro.
Mas naquela noite, Emília ouviu uns ronquinhos Será o Visconde? e foi ver. Era o Visconde, sim, que depois de noites e noites passadas em claro, dormia um sono de rabicó. Se ele está ferrado no sono a ponto de roncar, é que já resolveu o problema do superpó. Ronco de sábio quer dizer cabeça fresca, invenção já inventada. Pensando assim, Emília foi pé ante pé ao laboratorinho do Visconde e remexeu tudo até encontrar numa pequena caixa de fósforos uma substância parecida com cinza. Cheirou-a. Lembrava o cheiro do pó de pilim-pim-pim. Deve ser isto mesmo. E corajosamente tomou uma pitada.